Olá, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje vou falar sobre um assunto que está na minha lista faz tempo, um assunto que é lá do livro do Carlos Almada, um livro maravilhoso que se chama A Estrutura do Choro. Eu já fiz comentários sobre esse autor, já aproveito para reforçar as indicações. O Almada tem vários livros publicados sobre arranjo, harmonia funcional e tem bastante material sobre música brasileira. Tem sempre alguém aqui no canal que me pergunta através dos comentários, né, sobre livros de arranjo, harmonia. Existem vários, o do Shediac, do Ian Guest, Adair Fernandes. Já li todos esses livros e acho que são todos legais. Já falei, todos vão bem naquilo que se propõe. Mas eu, particularmente, tenho o Almada como meu autor brasileiro favorito, tá? De todos os livros em português que eu li, os deles são os que eu gosto mais. E tem mais. Esses livros aí, além dos assuntos de base que ele cobre, harmonia funcional, essas coisas, tem pérolas como contraponto em música popular e o livro que apresenta o assunto de hoje, A Estrutura do Choro. Um livro que, para mim, é um livro especial, fundamental. Em muitos aspectos, esse é um livro único no mercado, porque ele cobre todos os aspectos estruturais, técnicos e também práticos, ou seja, ele serve para quem quer tocar, improvisar choro, mas também serve para quem quer compor ou fazer arranjos de choro. É uma pérola de livro, tudo em português por um preço justo, enfim, um baita livro. Se você também analisar as análises harmônicas, pequenos documentários, mesmo os exemplos de música, né, que eu utilizo, você vai ver que eu sempre escolho artistas brasileiros, tá? Não é por causa de nacionalismo, porque eu acho que é melhor ou pior, simplesmente porque eu amo a música brasileira, amo os ritmos, as melodias, amo a língua portuguesa. É claro que a gente toca, analisa, eu admiro outras tradições, outros estilos, né? Música vocal, música antiga, orquestral, big band. Aqui no canal tem episódios sobre tudo isso, mas para mim basta escutar um Cartola, um contraponto do Pixinguinha ou do Jobim, basta ouvir uma boa linha de 7 cordas, né, que o coração já dispara. Bom, e dentro desse universo, né, que é a nossa música brasileira, a gente tem o choro, que é uma das músicas que eu mais curto tocar. Teve uma época que eu só tocava choro, passei uns 3 anos fazendo repertório de choro, aprendendo sobre a linguagem, e é por isso que eu escolhi falar sobre esse assunto aqui hoje, para a gente ver algumas das particularidades desse gênero tão rico, tão original, para a gente entender as sutilezas que caracterizam esse estilo musical único, tá? Hoje eu vou pegar um capítulo do livro onde ele fala sobre as fórmulas de inflexões mais utilizadas no choro. Veja que muitas dessas inflexões são procedimentos como esses procedimentos como a apogiatura, bordadura, cambiata, né? Eles são herdados de outros estilos musicais mais antigos e são essas inflexões que caracterizam, dão aquela identidade única ao fraseado do choro. A gente vai ver direto as fórmulas e depois vai ver a aplicação dessas fórmulas numa transcrição que eu fiz do Jacó do Bandolim. E se você também achar tudo isso fascinante, né, se quiser se aprofundar, é só comprar o livro, porque ele explica cada uma dessas inflexões antes de apresentar essas fórmulas que a gente vai ver hoje. Como eu falei, esse livro eu já tinha feito, antes de ler o livro, um monte de análises, né? Então, quando eu peguei essas informações, comparei com as minhas análises, ficou tudo muito claro, né? Inclusive é isso que ele fala lá no livro, ele diz o tempo todo que toda vez que ele apresenta uma fórmula, uma inflexão, ele fala pra gente pegar choros famosos e tentar identificar se aparecem essas fórmulas, né? Fazer umas análises. Bom, tendo dito tudo isso, nós vamos avançando, né? Vamos passar para o assunto propriamente dito. A cambiata é uma fórmula derivada do contraponto renascentista, onde aquela nota de resolução é cercada pelas inflexões, tanto ascendente quanto descendentemente. Essas outras nossas inflexões estão sempre distantes por grau conjunto, tá bom? Então, olha só, aqui embaixo da tela vão ficando as abreviaturas, no caso I de inferior e o S de superior. No nosso primeiro caso, na 1, ela pode ser considerada como um padrão, né? Ou seja, ela é equivalente à cambiata tradicional, né? Da qual todas as outras vão derivar. Apesar de ser simples em relação aos casos seguintes, ela é bastante utilizada, principalmente em
inícios de frases. Nesse nosso caso da 1, a gente tem duas possibilidades de acordo com a posição métrica da nota de resolução. A primeira que a gente tem é com a resolução na primeira semicolcheia do tempo e a segunda é com a resolução na segunda semicolcheia do tempo, que é mais comum, né, do que esse primeiro caso, né? Esse segundo caso acontece mais, olha só. Bom, vamos para 2. Essa fórmula 2 é uma variação da 1, né? Só que a gente tem uma inflexão inferior a mais lá no início. Repara que uma forma de ver é que a gente pode ver como duas linhas, né, superiores com uma inflexão, né, por baixo no meio. Então são duas superiores intercaladas por uma inferior. E é exemplo da 1, onde a gente tem dois casos, aqui nessa 2 também temos dois casos, uma alternativa que a gente vai chamar de A2B. Nessa alternativa, a inflexão superior é antecedida por um cromatismo ascendente. Então, vamos ver essas duas. A seguir, a gente tem a A3. Bom, agora a gente tem a A4, que também vai ter dois casos, né? Primeiro é inferior, inferior, superior, resolução. Ó, escuta só. E aí tem a variação igual ao A2, começando com um cromatismo ascendente. Bom, aí nós temos a A5. E logo na sequência a A6, onde o número de inflexões já aumenta para 4. Por fim dessas A, temos A7, que tem o número máximo de inflexões, né, que são 5 notas. Assim como a cambiata, a apogiatura é um dos elementos mais fortes na moldagem do estilo do choro. Ela quase sempre é resolvida no sentido descendente e acontece sempre na primeira semicolcheia do tempo com a resolução, podendo ocupar qualquer uma das três posições métricas restantes. Apesar de, na maioria das vezes, ela não possuir preparação, como a apogiatura tradicional, né? Em certos casos, ela é introduzida por movimento escalar, conforme a gente já vai ver já. Pois bem, começando com as duas primeiras, a gente tem a B1, tanto A como B, né? Veja que no primeiro, o contorno do arpejo continua em sentido descendente depois da resolução, e no segundo, o arpejo muda de direção depois da resolução. Agora, a B2 e a variação dela são derivadas diretas da B1 e da B, só que os arpejos são substituídos por movimentos escalares, olha só. A seguir a gente tem a B3, que é um caso especial, onde o fator característico determinante é o motivo rítmico de origem. Essa é uma variante onde a apogiatura ela é precedida por um salto e ela é usada quase sempre nos finais de frase. Aqui no exemplo a gente vê a figura original e vê as variações também, olha só. Agora na B4 a gente tem uma combinação da inflexão B com a variante da A1 para arrematar. A B5 também é uma combinação de duas fórmulas, a B mais a C, né? Que a gente já vai ver já mais à frente agora. As bordaduras mais características em choro, elas acontecem descendentemente. Na maioria das vezes, elas estão distantes da nota-alvo por semitom diatônico ou cromático. Vamos ver as variantes então. Para começar, a gente tem a C1, que é quando a bordadura cai na terceira semicolcheia. Na C2, a bordadura cai na segunda semicolcheia. Essas inflexões derivadas da escapada têm um papel menos relevante do que as cambiatas, apogiaturas e as bordaduras aí na construção das melodias do choro. Elas meio trabalham
apoiando as bordaduras, fornecendo um pouco de contraste. Então, a primeira que a gente tem é a D1, que é quando a escapada ela está na quarta semicolcheia do tempo. Repara que essa D1 pode tomar outras aparências, dependendo do ritmo e do contorno melódico. Essa D1 também tem uma variante específica, né, que é usada apenas para os acordes dominantes de tríades menores, tá? Esse também é muito comum no choro. Aliás, todos são. Esse livro é uma verdadeira dissecação do choro, né? Uma maravilha. Bom, a seguir a gente tem a D2 que também é uma variante atrelada a um procedimento rítmico. E veja que a única coisa que muda em relação à B3 é o posicionamento métrico, ou seja, ela cai em uma outra semicolcheia. Olha, agora essa fórmula de inflexão e as variações dela, elas não são como as anteriores, no sentido de que elas não derivam de um único tipo de inflexão. Para compreender melhor esse tipo de inflexão, o Almada sugere que a gente enxergue como uma contração de duas linhas melódicas, tá? Em uma só. Conforme você pode ver aí nesse exemplo aí. Apesar de ser bastante característica em choros, a origem desse tipo de inflexão está presente em músicas de outras épocas de estilo. A própria música do Bach está cheia de exemplos assim, tá bom? Pois bem, agora a gente vê então a E1 e as suas variantes. A seguir a gente tem a E2, que é uma espécie de expansão da E1, né, com duração passando de 1 para 2 tempos, e isso quase sempre acontece dentro de um mesmo compasso, tá? Essa última inflexão trata do movimento cromático na construção melódica, e conforme a gente sabe, né, essa ligação entre notas-alvo através de cromatismo é uma das características mais marcantes nas melodias do choro. Devido a esse caráter transitório, o movimento cromático geralmente tem bastante intensidade rítmica e vai aparecendo na maioria das vezes em grupos de semicolcheias, né? É muito comum que ele se apoie e que resolva também numa nota não diatônica, como alguma nota que é parte de um acorde dominante secundário, por exemplo. Então, ó, a primeira variante é o F1, que consiste em 3 notas cromáticas em movimento ascendente. E depois, por fim, a gente tem o F2, que é uma inversão literal aí do F1, né? Ou seja, ele faz esse movimento descendente. Bom, olha só, agora eu vou colocar uma transcrição que eu fiz do Jacó do Bandolim tocando lá o Choro do Luiz Americano, maravilha. Transcrição onde a gente pode ver vários desses procedimentos aplicados. Repara que o Jacó, cada vez que ele toca a música, toca de uma forma diferente, né? Mostra bem pra gente toda a riqueza dessa linguagem, uma gravação simples que representa uma verdadeira aula de choro, né? E também quero lembrar que existe uma série de outros aspectos, como forma, variação, ritmo e muito mais, e que tudo isso está no livro do Almada. Não me canso de dizer, uma maravilha de livro, com um monte de exercícios e tudo mais que a gente precisa, tá? Olha só, vou colocar a melodia original, como ela aparece lá no songbook, né? E depois, no decorrer, vou colocando a versão do Jacó junto para a gente poder comparar, enxergar tudo isso. Se você quiser, depois você pausa o vídeo, analisa com calma. Se preferir, pode até imprimir a tela para depois para estudar, tá bom? Vamos nessa.
Que maravilha! Tudo isso já falei em outro episódio lá no Retratos do Brasil, vou repetir. Eu acho a música popular brasileira, música popular mais linda do mundo. Logo mais eu vou fazer uma série baseada lá no livro do Marcos Pereira, tá? Ritmos Brasileiros. Outro livro imperdível para quem gosta de música brasileira, verdadeiro dicionário de rítmicos, super prático, também recomendo. É isso aí, pessoal. Se você gostou de mais esse episódio, quiser saber mais sobre o choro ou sobre outros assuntos, tem críticas, sugestões, quiser deixar um alô para a nossa comunidade, é só enviar tudo através dos comentários para esse canal. Esse canal, eu vou até parafrasear o eterno mestre Abujamra, esse canal que não é uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano musical. Mais uma vez, um grande abraço e até uma próxima.